Meus amigos, estamos de volta em nosso quinto encontro para darmos continuidade a essa nossa jornada preparatória para que nós possamos ler aquele pequeno livrinho, O que é o Espiritismo. Você pode estar dizendo, puxa, mas eu tenho que conhecer tanta coisa assim de história. É isso que nós estamos tentando mostrar para os nossos amigos. Sem contexto, sem história, nós conseguimos entender as coisas, mas nós não conseguimos dimensionar o trabalho, o valor dessas coisas e o impacto que isso tem para a nossa vida presente e para o futuro. É nesse sentido que nós estamos aqui no nosso quinto encontro, querendo falar do trabalho de Kardec. Vamos tentar mostrar para os amigos a estatura desse homem que trouxe essa revelação. No nosso último encontro, nós falamos da revelação. Os espíritos fizeram a parte deles, trouxeram a revelação no momento propício para confrontar com a mentalidade daquela época. E gostaria até que você relembrasse essa mentalidade positivista para que a gente possa prosseguir no nosso papo. Tá legal. Bom, a gente sabe que o positivismo, Jefferson, ele é contemporâneo, positivismo e Kardec são contemporâneos, né? Então, inclusive o próprio Auguste Comte, né, que é o principal representante do positivismo, ele morre no ano 1857, que é o ano da publicação, se não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Então, essa mentalidade positivista, ela combatia toda aquela mentalidade teológica, né, que o precederam, e também metafísica. Então, é até interessante a construção que é feita por Comte, que ele coloca uma lei dos 3 estados, que ele põe na base, como um estado inferior, seria um estado teológico, aquela visão teológica do homem, né? O início das civilizações. O início das civilizações. Então, exemplificando, algo assim, o homem vê as estrelas, então para ele aquilo lá é um grupo de deuses reunidos. É uma visão teológica do universo, né? Uma explicação em cima de alguma razão religiosa, alguma razão para além dele, né? Um segundo estágio, que também é criticado por Comte, no sentido que está ascendendo essa visão do homem, ter uma visão metafísica, né? Então fala assim, bom, o movimento do planeta, ele tem que ser circular, porque o círculo é um movimento perfeito. É uma visão metafísica. Para o positivista Comte, o que queria prevalecer é a visão científica. O movimento daquele planeta é em forma de elipse. Por quê? É fruto da observação, da análise, a ciência. E Comte vai tentar, ele procura, dentro dessa certeza científica que ele tem na visão desse mundo, né, adequar todos os fenômenos sociais a essa visão científica. Essa é uma linha do positivismo, né? Essa é a visão, assim, a grosso modo, isso é o que nos passa o positivismo, né? Kardec vai estar surgindo nesse período aí, né? Agora, o que, assim, também causa uma certa indagação é o fato de que, sei lá, Kardec vai ficar reduzido ao que é um escriba, alguém que chega em espíritos, está ditando uma série de mensagens, uma série de coisas para ele. É esse o papel de Kardec? Não, muito pelo contrário, né? Porque o próprio agir do Kardec foi, seguindo essa mentalidade positivista, levantar as questões, receber as respostas, filtrar, ver aquilo que é plausível, o mais lógico. Tanto é que se ele tivesse uma explicação complexa e uma simples, e ambas atendessem à necessidade de resposta, ele iria optar pela mais simples. Ele vai estar usando essa visão positivista para trazer o próprio Espiritismo. Do próprio Espiritismo, usando as armas dos adversários, vamos dizer assim, hoje a gente diria, né? Tá usando Por quê? Porque ele tem que dar valor para essa descoberta dele. Se ele não usasse as ferramentas da ciência, que é quem está predominando enquanto mentalidade, não teria atenção. Concorda? Concordo. Se ele levasse para o aspecto religioso, da revelação somente, ele não teria eco na sociedade. Por que ele teve? Porque ele usou a linguagem da sociedade que ele vive. Ele é um homem inserido no contexto da época dele. Usou as ferramentas e a linguagem e os métodos. Então, é forte um papel, eu diria, de síntese do Kardec. De síntese. Ele é o ponto de contato entre essa
visão extremada científica que está levando para o materialismo, né? É o ponto de contato para ver coisas que dizem muito mais a religiosidade, a espiritualidade, não é? Então, ele usando todo esse equipamento científico, né? Equipamento intelectual, ele vai dar conta desta revelação, vai colocá-la numa linguagem, numa abordagem científica. Até um outro aspecto, né, enfatizando isso que você está falando, que em 1859, um livro, A Origem das Espécies, do Darwin, é publicado nessa época. Sim. Há uma outra mudança, né? Sim. Abala novamente aquela visão da igreja, né? Exatamente, e dá muito peso para os juízos científicos, porque Darwin mostra que depois de anos pesquisando e levantando dados, ele consegue elaborar uma teoria de evolução das espécies. Ele percebe que há um encadeamento, não é? E sobrevivem as espécies mais adequadas ao ambiente onde vivem. Deus perde o papel dentro do universo, né? Exatamente. Aí entra em choque direto contra a mentalidade de criatura criada à imagem de Deus, porque ele lança a tese de que o homem viria do macaco. Seria uma evolução, não é? Dos animais, percebe? Kardec nos traz um outro conceito de evolução, né? Exatamente. O espírito nasce ignorante e vai evoluindo, né? De acordo com as suas necessidades em contextos, não é? Mas veja que há um escândalo, inclusive é proibido de ensinar certas teorias do Darwin nas escolas, né? Demoram umas boas décadas para poder ser levado para as crianças, porque é um absurdo sair de uma mentalidade para outra. Mas a mentalidade científica está ganhando força e mostrando que está marcando pontos, não é? Respondendo a questões que estão ali em ebulição ao longo dos séculos. Kardec, então, tem essa façanha, ele faz essa façanha. Ele pega esse conhecimento, essa abordagem científica e vai estudar coisas do espírito, né? Mostrando que nós somos seres, não só materiais, porque a ciência não dá conta de responder o que move essa máquina. Na visão científica daquela época, o ser humano é uma máquina perfeita, não é? Não sabemos como é que ele se move, como é que ele tem vontade, mas vamos descobrir um dia. Não precisamos de Deus para explicar isso. E Kardec identifica que existem seres não corpóreos, inteligentes, e que esses seres são os homens que estavam vivos e não têm mais corpo. Então ele acha o que é que move essa máquina? São espíritos. E começa a tecer toda a teia de relações. Que é uma nova quebra de paradigma. Né? Uma nova quebra de paradigma, com certeza. Aí que está a coragem desse homem, porque, primeiro, ele não foi um mero escriba, ele fez um controle de qualidade. Depois, ele fez as perguntas. Os espíritos estavam lá para revelar, mas revelaram conforme as perguntas que foram feitas. Poderíamos ter feito para perguntas menos precisas, respostas também menos precisas, não é? Para perguntas menos inteligentes, também se adequa ao nível. Um espírito de nível como ele soube fazer perguntas importantes para que nós entendêssemos esse novo mundo, perguntas inteligentes. Se nós prestarmos atenção nas questões do Livro dos Espíritos, são maravilhosas. As perguntas são maravilhosas, são muito bem colocadas. Logo na primeira pergunta ele não diz quem é Deus. Não, ele pergunta o que é Deus. E a resposta também é profunda. A resposta também é profunda, de acordo com a inteligência que soube formular. Não é? E isso nos deu acesso a todo esse cabedal de conhecimentos. Uma outra coisa, ele tem outros homens intelectuais como ele, nem se deram ao trabalho de olhar o que estava acontecendo. Já logo carimbaram como sendo algo sobrenatural. Esse é um comportamento da ciência, muitas vezes, né? Ela deixa de averiguar eventos e já sai dando o juízo final, não é? Isso não existe, isso não é correto, isso é magia ou é superstição. Eles foram preconceituosos dentro do preconceito que eles tanto combatem, né? Exatamente, foram preconceituosos. Ele se deu a oportunidade de verificar o que estava ocorrendo e conseguiu ver que eram eventos causados por inteligências não físicas, que daí se
desvendou à sua frente todo o universo do espírito. Agora, não é? outra coisa que eu acho que é algo que a gente nós temos nos dias que correm. Agora nós temos essas questões, né? Nós ainda reverenciamos muito a ciência, Sim. né? No meio de comunicação. Parece que a ciência legitima o que é verdadeiro e o que é falso. Claro. Né? Para o espírita, o estudioso, não cabe esse tipo de análise, até como usar métodos científicos para lidar com o espiritismo, se ele ultrapassa esses métodos. Com certeza, o espiritismo aí que está. Ele está muito à frente da ciência. Muita gente diz assim, vamos usar a ciência para confirmar as coisas que o espiritismo diz. Sim, a ciência tem confirmado as revelações espíritas, mas nós não precisamos dela para que tenha valor o espiritismo. O espiritismo, né, está à frente. Ele é composto por ciência, filosofia e religião. Né? Fé ligada ao raciocínio, ao racional. A fé é pura razão? Não. Mas é uma fé norteada pela busca dentro de critérios, de não superstição, não magia, de leis e não de milagres. Nós vemos Deus como criador de tudo e alguém que fez leis que ele não vai revogar, porque senão ele estaria brincando com o universo. A perfeição de Deus está em que não ocorra milagre, porque o milagre é a quebra de uma lei, não é? Seria, então o milagre não existe. Então veja, a ciência ela é um recorte, ela estabelece limites até onde ela chega, e no imponderável ela não conversa. Kardec conseguiu fazer uma reconstrução. Veja que a mentalidade positivista é, a teologia é do começo da civilização, não precisamos mais. A metafísica é do meio, agora é a ciência e estamos no ponto final. Kardec mostra que não. E nós temos prova hoje. A ciência, ela te dá remédio para dor de cabeça. Mas não necessariamente ela vai atuar na causa dessa dor de cabeça e te curar. O que se fala muito hoje em dia? Doença psicossomática. Como é que a ciência médica dá conta disso? Ela pode te dar analgésicos. Ela pode te dar antidepressivo. Não é? Mas a causa disso não é física. Você está em depressão por algo psíquico, algo extrafísico. Eu vou pelo caminho do remédio, mas eu mascaro o problema. E enquanto a ciência médica se detiver nessa fronteira de eu atuo em cima do efeito, ela não vai atingir a cura. Então, nós chegamos ao limite dessa visão científica de passado de uma fronteira, eu não atuo. Se a medicina não partir para admitir que existe a alma, ela não vai conseguir mais curar o corpo. E daí até a nossa responsabilidade frente à própria ciência espírita, a própria educação espírita para desenvolver esse tipo de coisa. Esse tipo de mentalidade. Porque essa mentalidade da ciência como sendo dona da verdade, que você bem colocou, é uma propaganda enganosa. Porque várias vezes a ciência já errou. Só que a gente esquece. Porque nós queremos alguém dizendo o que é para nós fazermos. Então você vai ver modismos dentro da medicina, onde diz, coma gordura, não faz mal. Daqui a pouco, olha, constatamos que faz mal, não coma. Coma açúcar, não coma açúcar. A todo momento muda. Ora, se fosse uma verdade definitiva, não mudaria. Não é verdade? É verdade. Tome hormônio, outra hora, não, hormônio prejudica. Faça Cooper, não, Cooper causa problema no coração, você tem que caminhar. Uma hora é para correr, uma hora é para caminhar. Conforme ela vai evoluindo, ela vai descobrindo novos eventos e vai se corrigindo. Ou seja, ela não detém a verdade definitiva. E nós encaramos o médico, o cientista, como alguém que detém uma verdade absoluta. Isso é mentira. É que nós construímos facilmente um mito, né? Exato, o mito do cientista. O mito do cientista. Do médico, né? Nós temos hoje o mito do espírito também, que nos diz uma verdade. Exatamente. Ali, né? O ser humano sempre precisa dessa tranquilidade, não é? De alguém dizendo para ele o que fazer. Se ele encontra, ele se acomoda. E é isso que esse pecado nós podemos cometer dentro da doutrina espírita. Porque ela nasceu da busca. Uma revelação veio nos chocar. Fomos ao encontro dela, percebemos que ali existem respostas, muito mais amplas. Temos que adentrar esse campo. Não é? Mas tem todo um processo de reflexão, e de filtros. Né? Tem. Então, mas aí está, então, a estatura de Kardec em compilar tudo isso.
quebrando a visão de preconceito da ciência em relação à religião. Ele uniu, ele resgatou os valores da religião, da filosofia e uniu com a ciência. Metodologia científica, o crivo, né, da filosofia, e para dar conta das respostas que a religião nos traz. Interessante. Porque nós precisamos da fé para responder as perguntas em última instância. Chega um momento que você ainda não atingiu a ciência e a maturidade para atingir aquela questão. Então, só a fé pode te abrir uma porta para seguir adiante. E nesse sentido, cabe um comentário. Sempre você parte da fé. Um cientista, quando parte para pesquisar algo, ele está partindo. Ele tem uma fé naquilo. Você precisa acreditar. Ele tem fé no método dele, que vai dar conta. Ele tem fé que ele vai achar um resultado, senão ele não iria gastar 30, 40 anos da vida dele. Que cientista que vai entrar 30, 40 anos numa pesquisa sem acreditar que vai atingir um resultado? Daí até, Jefferson, não faz sentido nenhum tirar o aspecto religioso do espiritismo, né? Não. Isso... Não, porque, em última instância, quando a coisa complica, existem certas situações que nós passamos na vida que você não vai raciocinar. Você precisa ter fé, não é? Você precisa dar conta por estruturas não racionais. E que são válidas e funcionam, e respondem. Não é? Então, aí está a estatura desse homem. Não foi um mero redator. Ele foi um crítico, ele soube ver além do seu tempo, soube ver o tamanho da descoberta que ele tinha feito, e mais, não usou isso para benefício próprio. Porque, com certeza, se Kardec tivesse dito que ele que descobriu e inventou esse sistema, ele seria um filósofo famosíssimo hoje. Como tantos outros são de sistemas que construíram. Como ele admitiu que essa é uma revelação de um plano espiritual que existe, que ele provou que existe, ele, por preconceito do mundo científico, ele foi deixado de lado. Aliás, ele tirou, como você próprio já ressaltou, ele tirou o nome dele, né? Usou um pseudônimo para não ter a força dele ali, né? A força dele em validar as descobertas e depois para ele não se valer daquilo. Agora, interessante também, nós falamos no início de positivismo, daquela questão dos 3 estados, né? Sim. Que na realidade o espiritismo, você não tem esses 3 estados no aspecto hierárquico, mas se complementando. Se né? complementando. Um não nega o outro. O ser humano é um ser integral, não é? Integral. Nós não somos só corpo, não somos só espírito. Um pecado da igreja era só olhar para o pós-vida. Um pecado da ciência é olhar só para o agora. Nós temos que olhar para seres que estão em evolução. Bom, eu acho que nós gostamos do encontro de hoje e fica aqui o convite para o nosso último encontro. Até lá.